Olá, sou a acadêmica Luciane Martins e junto com Francisca das Chagas Martins e Juliana Vieira do Vale, iremos realizar a socialização do seminário módulo 7. Temos como tema central oficinas pedagógicas e como tema do nosso trabalho alfabetização. Escolhemos o tema alfabetização por compreendermos a sua importância e por ser um pilar fundamental para o desenvolvimento humano, o qual ajuda as pessoas a desenvolver a leitura, a escrita, a comunicação, ajuda a organizar os seus pensamentos, as suas ideias e através de algumas leituras que a gente realizou sobre o tema, foi possível entendermos que um conceito básico para a alfabetização é que ela é um processo que leva à aprendizagem inicial, né, da leitura e da escrita. Ou seja, uma pessoa alfabetizada é aquela pessoa que contém habilidades básicas para fazer o uso da leitura e da escrita. Dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, né, apresentando aqui o resumo, as oficinas pedagógicas são modelos educativos que englobam atividades teóricas e práticas dentro do contexto educacional. Estas atividades podem ser desenvolvidas tanto individualmente quanto de forma coletiva, contribuindo para a construção do conhecimento de forma concreta e significativa. As oficinas pedagógicas são de grande importância, né, para o processo de alfabetização, que foi o nosso tema escolhido, porque através dessas oficinas pedagógicas, né, que é a parte prática, né, dos conteúdos, ela é vista e desenvolvida, e então também, considerando, é uma ferramenta, né, de observação e de aprender fazendo, né? Ou seja, na prática. Dando continuidade, né, apresentando as palavras-chave, que é ludicidade, teoria e prática. Né? Ludicidade, porque as oficinas pedagógicas elas se encaixam dentro da ludicidade, que é o aprender fazendo de forma lúdica, né? Porque as oficinas pedagógicas, né, a metodologia de ensino utilizada, ela está diretamente ligada a jogos, brincadeiras, né, atividades em equipes, e então isso também se encaixa, né, dentro do conceito de ludicidade. E teoria, porque as oficinas pedagógicas, para serem construídas, elas precisam de uma fundamentação teórica, né? Precisa ter base nos assuntos trabalhados dentro da sala de aula. E a palavra prática, que é quando tudo que estava na teoria, né, passa a ser exercido de uma forma concreta, com a mão na massa, né? Então, é uma ligação entre as três palavras-chave, né? Oficinas pedagógicas, elas são lúdicas e, ao mesmo tempo, elas estão interligadas, né, com a teoria e com a prática. E gostaríamos de introduzir o nosso trabalho falando um pouquinho sobre as oficinas pedagógicas, né? Que elas podem ser definidas como uma experiência didática, onde estão presentes aspectos teóricos e práticos do conteúdo trabalhado. É um processo lúdico de construção do aprendizado que pode e deve ser utilizado em todos os níveis de ensino, desde a educação básica até o ensino superior. Então, sobre as oficinas pedagógicas, observamos que ela é um instrumento de apoio didático, né? As oficinas elas visam superar as dificuldades dos alunos, né, de forma descontraída, sem aquela pressão de sala de aula, deixando o aluno mais à vontade para participar das atividades. A questão fundamental da oficina, né, das oficinas, é inovar, né, é transmitir os conteúdos de uma forma mais leve, mais simples,
mais descontraídas, fazendo o assunto escolar, né, trazendo o assunto escolar para o cotidiano das crianças, né, dos alunos, mostrando que o aprender e o ensinar não são práticas mecânicas, né, mas sim práticas prazerosas e divertidas. Outro pontinho que a gente gostaria de citar é sobre a escolha do tema, né, a alfabetização. Então, a escolha do tema, né, ele se deu a partir de um trabalho, né, que foi feito por nós acadêmicos nesse mesmo semestre, né, onde a gente trabalhou esse tema no estágio, realizamos uma observação, né, no campo escolar sobre a ludicidade, onde a gente analisou, né, fez observações dentro da sala de aula, fez observações junto com a gestão, né, realizamos uma entrevista com a diretora, com a coordenadora da instituição que a gente realizou o estágio, e a partir dessa experiência, a gente observou que as oficinas pedagógicas elas se encaixam bem, né, com a ludicidade, também com o conceito da ludicidade, e que uma coisa, né, que uma coisinha vai puxando a outra. Iniciando a fundamentação teórica, gostaríamos de citar 3 autores, né, Forgiarini, Elter e Ribas, onde os mesmos eles dialogam sobre a articulação entre a teoria e a prática, que é sempre um grande desafio, principalmente na área da educação. E um dos caminhos possíveis para a superação dessa situação é a construção de estratégias de integração entre pressupostos teóricos e prática, o que fundamentalmente caracteriza as oficinas pedagógicas. E esses autores, eles falam, né, que a teoria e a prática é uma metodologia das oficinas pedagógicas que é um recurso oportuno, né? Ela caracteriza a oficina pedagógica como uma forma de construir conhecimento, né, a partir da ação e da reflexão. E nas oficinas pedagógicas, como os mesmos citaram, o lúdico é uma ferramenta indispensável, né, no processo de ensino e aprendizagem. É função tanto do professor quanto da escola planejar, né, atividades lúdicas que promovam o aprendizado e o desenvolvimento integral dos alunos, pois é através dos brinquedos, dos jogos, das brincadeiras que as crianças elas vivenciam fatos, né, e desenvolvem a sua cognição de forma prazerosa. Na segunda citação, né, da nossa fundamentação teórica, onde os autores Júnior e Oliveira, 2015, eles dizem que quanto maior for a vivência dos licenciados, com experiências didáticas, pedagógicas, né, reais, maior a possibilidade de se promover uma formação, né, abrangente que responda às necessidades, barreiras impostas, né, na carreira do docente, né. Nessa citação, os autores eles falam da importância de desenvolver oficinas pedagógicas, né, dentro dos cursos de licenciatura, porque os estudantes eles podem ter contato, né, com essas experiências, podem ser diversificadas, e dentro dessa experiência, dessas oficinas pedagógicas, né, voltada para a alfabetização, conseguimos desenvolver a teoria, né, a didática e a forma de ensinar, de repassar ensinamentos e também os conhecimentos pedagógicos, né, adquiridos durante o curso. E também é uma ferramenta, né, de formação de professores, né, quando você assume um papel, né,
quando você assume um papel, né, dessas oficinas pedagógicas, quando você se coloca à frente de um projeto, né, de uma oficina pedagógica, você está aprendendo, né, a ser um professor. Os cursos de pedagogia, de formação de professores, sofrem modificações em suas grades de acordo com as necessidades que vão surgindo dentro do processo educacional, o que faz surgir novas abordagens e projetos voltados para uma formação completa, contínua e continuada dos educadores. Um programa importante que pode ser citado é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, que surgiu em 2007 com a parceria entre o Ministério da Educação, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e o Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação. O PIBID é uma oportunidade de conhecimento da realidade de sala de aula, que possibilita aos futuros educadores um contato direto com o ambiente escolar, planejamento, criando e colocando em prática as atividades pedagógicas que ajudarão a sanar as dificuldades dos alunos, bem como tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e significativo. Uma das propostas do programa é que os bolsistas que cursam o curso de pedagogia desenvolvam oficinas pedagógicas nos anos iniciais, levando em consideração a relevância social, as características dos alunos e as características da área. Dentro deste processo, deve haver planejamento das ações, elaborações de material e execução da ação dentro da escola campo. Afinal, todo o processo deve ser avaliado para saber se o objetivo foi alcançado de fato, mas nem todos os cursos de licenciatura adotam o PIBID, mas podem seguir o seu exemplo, onde pode ser desenvolvida oficina com os colegas de licenciatura, quanto com as turmas onde ocorrem os estágios supervisionados. E agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia. A metodologia fala sobre a abordagem dessa pesquisa, se dá de forma qualitativa, onde serão analisados trabalhos já publicados sobre a importância das oficinas pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais. Primeiramente, foram realizadas pesquisas bibliográficas no intuito de dar embasamento teórico para as discussões aqui apresentadas e para a construção da fundamentação do trabalho. Portanto, a pesquisa qualitativa possibilita uma visão ampla do assunto, do trabalho, trazendo diversas abordagens e conceitos a serem debatidos. Vale ressaltar que os trabalhos de análise bibliográficas não são menos do que os trabalhos de pesquisa de campo. Ele propõe fazer uma discussão com outro ponto de vista sobre o tema, neste caso, sobre as oficinas pedagógicas especificamente. Serão analisados 2 aspectos das oficinas pedagógicas, a sua amplicidade nos anos iniciais do ensino fundamental e o papel que assumem dentro da formação de professores de pedagogia. Continuando com a apresentação dos resultados e discussões. As oficinas pedagógicas nos anos iniciais do ensino fundamental se encaixam como uma atividade lúdica, proporcionando aos alunos a construção
do conhecimento, através de jogos e brincadeiras. Assim, sendo o seu planejamento, a execução deve levar em consideração o educando suas expectativas e experiências anteriores. Senão, esta atividade lúdica pode se tornar não lúdica e, ao invés de gerar conhecimento, deixar traumas na criança. Então, o nosso trabalho, ele foi, uma análise de pesquisa, de um trabalho já publicado no sentido de alfabetização. E essas oficinas pedagógicas, de acordo com a leitura, com as pesquisas que a gente fez, elas são fundamentais no processo de alfabetização, porque ela proporciona, que as crianças elas aprendam, elas conheçam as letras, os números, comecem a desenvolver ali a sua leitura e através da ludicidade, através de jogos e brincadeiras que são desenvolvidos dentro das oficinas pedagógicas, E aí esse processo, ele proporciona que essas crianças, elas sejam agentes construtores, do seu próprio conhecimento, porque elas vão aprender ali, com a mão na massa, Elas vão brincar e se divertir e, ao mesmo tempo, elas vão estar observando tudo que está acontecendo ali ao seu redor e construindo o seu aprendizado, Construindo o seu conhecimento a partir daquela experiência. E aí a gente ressalta a importância, do planejamento de uma oficina pedagógica, porque ela deve ser bem pensada, bem planejada, bem preparada, para que possa ser executada. E o planejamento de uma oficina pedagógica, ela deve colocar a criança no centro, Tudo deve começar a partir, da criança, porque é a partir, da necessidade da aprendizagem da criança, das vivências, das experiências, que o aprendizado vai sendo construído. E dessa forma, a alfabetização, ela vai acontecendo. Bom, e fazendo a conclusão, do nosso trabalho, sobre todo esse estudo que foi realizado, observamos que quanto mais nos adentramos, nesse mundo da educação, mais apaixonados ficamos por essa profissão tão bonita, que é ser professor. Uma profissão desafiadora, mas ao mesmo tempo apaixonante. Então, pesquisar sobre o ensino básico é sempre uma experiência enriquecedora, que gera debates, embates, geram novas curiosidades e que, por fim, é uma experiência muito boa, tanto para nós acadêmicos, que estamos buscando nos aperfeiçoarmos para uma profissão, e é uma construção de novos aprendizagens, Todo dia tem algo novo para se aprender. Então, contudo, relacionado à educação, a gente observou que a realização de oficinas pedagógicas, ela traz, consigo também grandes desafios, como a escolha do público-alvo, para quem será ofertado, o planejamento das atividades tem que ser bem pensado, tomando como base sempre o nível, do público com quem será trabalhado, a realização da prática no processo da avaliação. E as oficinas pedagógicas, elas são, assim como a educação, elas são cíclicas, no processo educacional. E não deve ser somente realizada de qualquer jeito, Ela requer, uma responsabilidade da pessoa que irá conduzir, da pessoa que irá ficar à frente de todo o trabalho, E, sobretudo, maturidade, na hora de conduzir, na hora de planejar, na hora de colocar em prática.
E essas são as nossas referências, onde nos nortearam para o desenvolvimento do nosso trabalho. E é isso. Obrigado pela atenção.